Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez no segundo episódio do nosso podcast para falarmos sobre o surgimento do mundo e do ser humano. Para isso, eles se dividem em duas teorias, a do criacionismo e a do Big Bang. Criacionismo é uma teoria que explica a origem do universo, da Terra e de todos os seres vivos que habitam nela, a partir da ação de uma entidade divina. A teoria do criacionismo é predominantemente aceita por membros de doutrinas religiosas. Defendem a ideia da complexidade e perfeição dos seres vivos, nomeadamente dos seres humanos e do funcionamento geral da natureza. O exemplo mais conhecido da teoria do criacionista está presente na doutrina religiosa, que afirma ter sido Deus, o criador do universo, do planeta Terra e de todos os seres vivos. Segundo o livro da Bíblia, Gênesis, Deus teria criado o homem a partir do barro, à sua imagem e semelhança, dando-lhe vida como um sopro nas narinas. No entanto, cada cultura e religião possui versões próprias do cristianismo, conforme a mitologia de cada povo. A teoria do Big Bang baseia-se na explicação mais aceita para a origem do nosso universo. De acordo com essa hipótese, todos os elementos conhecidos e desconhecidos que estão presentes no espaço vieram de um único ponto de altíssima temperatura de densidade infinita, que era chamado então de átomo primordial. Aproximadamente 13,8 bilhões de anos, esse único ponto começou a se inflar, o que decorreu por uma pequena fração de tempo e explodiu logo em sequência. Com isso, começou seu processo de expansão que continua até o presente. O universo era composto especialmente por um conjunto de partículas chamada de plasma de quarks. Sua temperatura era de 5,5 bilhões de graus Celsius. Agora vamos falar um pouco sobre a formação do planeta Terra. Formou-se há cerca de 4,54 bilhões de anos, a partir da aglomeração de poeira e gás que orbitava o Sol. Tem algumas etapas de formação até que surgiu o planeta. A formação do universo começou com o Big Bang há cerca de 13,8 bilhões de anos. A matéria e a energia espalharam-se, formando galáxias, estrelas e planetas. Uma supernova, explosão de uma estrela, criou detritos que se uniram pela gravidade, formando o Sol. A gravidade continua a atrair as partículas, formando corpos maiores até formar a Terra e outros planetas do nosso sistema solar. E sempre que vamos falar de planeta Terra, vem a pergunta de como surgiu o universo. O universo surgiu a partir de uma grande explosão de luz. A explosão teve início a partir de um único átomo, muito quente e denso, chamado átomo primordial. O átomo primordial concentrou muita energia e explodiu. A explosão espalhou energia e matéria por distâncias enormes. O universo começou a expandir-se, resfriar-se e formar a matéria. A Terra provavelmente se formou a partir dos detritos de uma supernova, uma explosão de uma estrela gigante. E aí, então, vem a pergunta de como a supernova formou a Terra. A explosão da supernova lançou partículas cósmicas e materiais microscópicos para o espaço. A força da gravidade fez com que as partículas se unissem, formando o Sol e outros corpos celestes. As partículas continuaram a se unir, formando corpos maiores até formar a Terra e outros planetas do nosso sistema solar. A formação da atmosfera e dos oceanos foi fundamental para o surgimento da vida na Terra. A expansão dos gases e a formação do vapor de água levaram às primeiras chuvas e à formação dos oceanos. Com o tempo surgiram as primeiras formas de vida, como bactérias e algas, e posteriormente os invertebrados aquáticos, répteis e mamíferos. A adaptação das plantas ao ambiente terrestre deu origem à flora da superfície do planeta. Agora falando do evolucionismo. A teoria do evolucionismo é uma teoria que defende o processo de evolução das espécies e de seres vivos através de modificações lentas e progressivas consoante ao ambiente que habitam. Uma das teorias do evolucionismo é a seleção natural, definida por Charles Darwin, que afirma que o meio ambiente atua como selecionador de características, fazendo que os organismos com características mais aptas a viver naquele ambiente se reproduzem e passam as características para a espécie. Agora, falando da evolução do homem, a hominização,
que defende que o homem atual é um resultado de um longo e lento processo de evolução física e intelectual. A hominização é a evolução do antepassado do homem, que permitiu a seres com características próximas dos símios, os australopithecus, evoluíssem até a espécie que somos atualmente, os Homo sapiens. E hoje finalizaremos nosso episódio falando sobre os hominídeos. Quem foram eles? Os hominídeos são uma família de primatas que inclui os seres humanos e seus parentes próximos. Eles desempenharam um papel importante no processo de formação da Terra, especialmente durante o período da evolução humana. Primeiro, precisamos entender sobre sua origem. Os hominídeos surgiram há cerca de 6 a 8 milhões de anos, durante um período chamado Mioceno. Eles se desenvolveram a partir de primatas mais antigos, como os australopithecus. Os primeiros hominídeos eram bípedes, ou seja, eles caminhavam sobre duas pernas. Em sua evolução, os homens diversificaram e evoluíram, dando origem a diferentes espécies. As mais conhecidas são Australopithecus afarensis, como o fóssil Lucy, Homo habilis, que é conhecido por ser o primeiro ser humano a usar ferramentas de pedras, Homo erectus, conhecido por ser o primeiro a controlar o fogo, e Homo sapiens, que são os seres humanos modernos. Alguns de seus impactos na Terra foram o desenvolvimento de ferramentas e tecnologias que permitiram que eles se adaptassem a diferentes ambientes e explorassem recursos naturais, além de seu impacto na ecologia e na biodiversidade da Terra, especialmente através da caça e da agricultura. Resumindo tudo, os hominídeos são uma parte importante da história da Terra, especialmente durante o período da evolução humana. Eles desenvolveram ferramentas e tecnologias que permitiram que eles se adaptassem a diferentes ambientes e explorassem recursos naturais, e tiveram um impacto significativo na ecologia e na biodiversidade da Terra até os dias atuais. E assim finalizamos mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Ellen. Eu sou o Willy. Eu sou Glória. E eu sou João. Laura também participou, mas ela não está presente entre nós. Não que ela esteja morta, ela só está com cólica e foi para casa. E esse é o meu, o seu, o nosso podcast.